Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Todas as quintas-feiras nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM para trazer para vocês assuntos relevantes da vasta bibliografia espírita, os esclarecimentos que os espíritos nos trazem a respeito de vários aspectos da nossa vida, explicando muitas vezes por que sofremos, dando explicações a respeito dos acontecimentos da vida atual, os desastres coletivos, as questões administrativas de um país, a história da política, a responsabilidade dos políticos. Nós temos já perguntas a respeito desse assunto hoje aqui no programa. O Espiritismo passa a sua visão da necessidade de nós sermos honestos, retos, cumpridores dos nossos deveres. E nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês e que participem conosco desse programa especial através do Facebook, a nossa página na internet, o programa Presença Espírita Ponta Grossa, e também através do telefone 3028-7122. E a sua participação vai tornar com certeza o programa de hoje um programa mais dinâmico. Envie as suas questões, sugestões de tema para o nosso programa. E hoje também nós estamos aqui com o Ayrton. E o programa é um programa especial porque é de perguntas e respostas, né, Ayrton? Olá, Silvia, e a você que acompanha o programa Presença Espírita. É uma alegria novamente estarmos juntos e podermos difundir a cultura espírita, a cultura que busca difundir os ensinamentos do Cristo, tendo como base os princípios filosóficos codificados por Allan Kardec nas suas obras. Então, nesse programa, nós coletamos uma série de perguntas que vieram pela internet ou pelo telefone, que não foi possível abordar por não ter uma relação direta com os temas que foram abordados nos programas anteriores, mas nós procuramos trazer para fazer uma reflexão, sobretudo sobre pontos centrais que nós achamos pertinentes, né, Silvia? Então, hoje nós temos essa oportunidade de abordar alguns tópicos e enfatizar ainda mais outros princípios filosóficos que a doutrina espírita, como você mencionou, tão emergencial é a valorização de preceitos ético-morais fundamentados na doutrina cristã, porque a doutrina espírita procura reviver esses valores e mostrar-nos o caminho reto, como você disse, da honestidade, daquilo que são os valores que nós devemos cultivar no cotidiano para que nós sejamos, sobretudo, pessoas de bem. E Ayrton, nós estamos tendo uma participação intensa aqui pelo Facebook, todo mundo, nós já colocamos a foto do livro de Francisco Cândido Xavier, o livro 50 anos depois, e vocês estão participando aqui, já estão com o nome para o sorteio ao final do último bloco, mas como hoje é um programa especial de perguntas e respostas, e como disse o Ayrton, muitas perguntas ficaram dos outros programas, o tempo foi muito curto, hoje nós vamos aproveitar os 4 blocos para tentar responder todas essas questões que ficaram, mas vocês também podem perguntar coisas hoje também que nós tentaremos responder a todas. E eu vou começar perguntando para o Ayrton por que o Espiritismo é considerado a terceira revelação. Por que o Espiritismo é a terceira revelação, Ayrton? Bem, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós compreendemos todo o conjunto de ensinamentos que tem um tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Mas antes de aprofundar esses aspectos, é importante reconhecer que a revelação da lei divina não vem senão por etapas, de acordo com o grau evolutivo da humanidade. E como os Espíritos nos ensinam, nos destacam que a primeira grande revelação vem com Moisés, expressa sobretudo no Decálogo, nos aspectos morais, porque há também na lei mosaica o conjunto que regulamenta a vida social. Então, nesse aspecto, nesse ângulo da revelação, nós temos a face da justiça, assim nos alerta o Espírito Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier, numa das suas obras. E depois da revelação do ângulo da justiça, nós temos um outro aspecto que vem ao mundo justamente com a figura central, como o Espírito do nosso Mestre Jesus, trazendo-nos agora então o ângulo do amor. Ou seja, agora Jesus vem na sua sublimidade revelar esse outro ângulo da justiça divina, onde ganha uma dimensão extraordinária que chega até aos nossos dias. E por fim,
como esses ensinamentos precisavam, com o passar do tempo, ser revividos, porque muito do que aconteceu na revelação da doutrina cristã, muitos ensinamentos foram distorcidos ou mal interpretados. Então, Jesus promete, e fica registrado com o evangelista João, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, porque eu rogarei ao Pai e enviarei um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, porque o mundo não o recebeu, porque não o vê e não o reconhece. Então, Jesus faz a promessa de um outro Consolador, que viria restabelecer todas as coisas e ficar eternamente conosco. Então, os Espíritos nos alertam que a doutrina espírita tem essas características e é a doutrina consoladora, é a terceira revelação de que Jesus faz referência e que o evangelista João registrou. Isso não só porque disse, porque nós entendemos, mas é justamente pela estrutura doutrinária, por aquilo que o Espiritismo revela. Ou seja, o outro ângulo da justiça divina que o Espiritismo expõe é a verdade. Então nós temos os três ângulos revelados: a justiça, o amor e a verdade. E, diz Emmanuel, a figura central nessas três revelações é Jesus, o Cristo. Ele que é a figura central de todo esse processo, de tal forma que com ele a justiça divina ganha todas essas três dimensões: a justiça, o amor e a verdade. Então, o Espiritismo, cabe ao Espiritismo, justamente em função das grandes distorções que aconteceram com relação ao cristianismo, as suas deformações, as suas falsas interpretações, coube ao Espiritismo restituir o ângulo da verdade, mostrando qual é a essência da doutrina cristã, vindo reviver esses preceitos. Qual é a essência nas máximas do Cristo. Porque, justamente, há pontos cruciais da doutrina cristã que, sem elas, os seus ensinamentos não têm o menor sentido. Como, por exemplo, a imortalidade da alma. Sem a imortalidade da alma, as máximas do Cristo não têm sentido, porque são promessas para o futuro. Então, não pode restar dúvida sobre esse ponto, sobre a imortalidade da alma. E nós temos, então, com o Espiritismo, a revelação da vida futura e a certeza de que a vida extrafísica é uma realidade, que a vida continua. Mas outro ponto da doutrina cristã, que também é crucial para que haja, sobretudo, o ângulo da justiça, é a reencarnação. Que vem complementando, exatamente, né? Então, é justamente com a reencarnação é que vem. Pegamos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dois pontos cruciais para que a doutrina cristã tenha a sua essência mantida: a imortalidade da alma e a reencarnação. E aí que o Espiritismo nesse aspecto é que ele vem sendo o consolador mesmo, porque explica, né? Exato, que aí nós temos um outro capítulo chamado, você vai lembrar, Silvia, e aqueles que leem o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6, o Cristo Consolador. A doutrina consoladora, porque nós temos a consolação, por exemplo, diante de situações difíceis, porque nós temos a certeza na imortalidade da alma, da vida futura, nós temos a compreensão da justiça divina, que nada nos acontece por acaso, nós temos a certeza de todos os revés, todas as provações que a vida nos oferece têm uma finalidade útil e benéfica. Então, há consolação nesses aspectos e a certeza de que tudo quanto nós recebemos é absolutamente justo, não há injustiças na lei divina, de tal forma que aquilo que não se faz hoje se acerta amanhã. Ou seja, nós temos as vidas futuras, já tivemos inúmeras vezes, teremos outras tantas para que nós possamos complementar o nosso processo evolutivo. Então, a reencarnação é a palavra, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é a palavra do alfabeto divino que o Espiritismo vem pronunciar, de tal forma que isso é essencial para que se tenha toda a estruturação da doutrina cristã e ela seja revivida na sua essência. Mas aí, Silvio, tem mais uma aqui que eu gostaria de passar para você, que é a seguinte: como conhecemos as companhias espirituais que nos acompanham? É possível identificar aqueles espíritos ou influências? Porque nós todos somos sobre a influência, porque nem sempre nós reconhecemos que nós estamos sobre a influência dos espíritos, porque é normalmente uma influência oculta, exceto quando são aquelas obsessões mais intensas, o que a gente chama de subjugação, fascinação. Mas, de um modo geral, nós vivemos quase que sem saber sobre essa influência. Mas é aquele que percebe como poderia ser a identificação da natureza dessas companhias. Você vê, essa pergunta é bem interessante, né? Como conhecemos as influências espirituais? Inicialmente conhecendo a nós mesmos.
porque é através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, dos nossos desejos, dos nossos comportamentos, é que nós vamos atrair para perto de nós as nossas companhias espirituais. Os espíritos nos ensinam que todos nós, através das nossas vibrações pessoais, daquilo que somos, da nossa personalidade, daquilo que se irradia de nós, nós formamos uma aura chamada de hálito mental. E através desse hálito mental, que é a nossa marca registrada, é a marca registrada do nosso pensamento, do nosso sentimento, do que nós somos, é que nós vamos atrair aquelas companhias invisíveis a nós. É quase da mesma maneira que a vida na Terra. Nós nos deixamos acompanhar por pessoas que sintonizam, as pessoas encarnadas sintonizam na mesma faixa vibratória que nós. E no mundo das essências, no mundo das outras dimensões, essa questão da sintonia, ela acontece muito mais, de maneira mais evidente. Então, se nós somos pessoas que exalamos sentimentos negativos, quais são as companhias espirituais que atraímos para perto de nós? Espíritos que pensam e vibram do mesmo teor do que nós. Se nós somos pessoas otimistas, que fazemos o uso da oração, que trabalhamos no bem, que procuramos, apesar das nossas dificuldades íntimas, lutar contra isso e nos tornarmos pessoas melhores, quando nós vivemos sempre pensando em melhorar e nos tornarmos pessoas cada vez mais perfeitas, seguindo o modelo de Jesus, nós vamos atrair para nós companhias espirituais desse quilate. Então, se nós queremos conhecer as nossas companhias espirituais, basta olhar para dentro de nós mesmos. E se nós fizermos um diagnóstico que as coisas não estão boas e queremos atrair bons espíritos, é mudar o comportamento. É um desafio que nós temos a vencer a cada dia, nos altos e baixos da nossa existência, uma hora vibrando em faixas vibratórias mais elevadas, hora vibrando em faixas vibratórias de nível mais baixo. E nessa luta constante, renovando sempre os nossos pensamentos, nós começamos a atrair para perto de nós bons espíritos. E nessa sintonia vibratória, então, do bem, esses bons espíritos vão encontrando em nós repercussão, ou seja, nós passamos a ter ouvido para ouvi-los, para ouvir os seus conselhos, para mudarmos de atitude, para mudarmos de pensamento. É uma somatória, né? Que companhias espirituais que vão nos fazendo bem. E a gente vai automaticamente mudando a nossa sintonia. Isso mesmo, você mencionou o aspecto da sintonia mental, que muitas vezes vemos na literatura com o Emmanuel, com o André Luiz, com Joana de Angelis, é a questão dessa sintonia, de afinidade com aqueles espíritos que se identificam com os nossos gostos, com os nossos lazeres, com as nossas atividades e que se manifestam realmente de uma forma oculta, que nós nem sempre podemos perceber. Entretanto, os espíritos alertam que existe uma epidemia obsessiva, ou seja, muitas vezes nós estamos sob a mercê dessas influências sem nos darmos conta, somos verdadeiros joguetes assim nas mãos desses espíritos, mas quando nós paramos, analisamos a natureza dos pensamentos que temos, das nossas emoções, que às vezes são um pouco doentias, essas questões da irritabilidade, das queixas a todo instante, de acharmos que somos vítimas dos outros, normalmente tem por trás disso, assim como da revolta, da amargura, muitas influências e pensamentos que são lançados na nossa tela mental, que nós acolhemos e aí ficamos à mercê disso. Sem, por exemplo, essa autoanálise, tem a oração, como você mencionou, frequentemente nós somos, assim, meros instrumentos da influência dos espíritos. E a respeito disso, enquanto você falava, eu me lembrei daquele ditado que a gente sempre repete, né? Com relação às nossas companhias. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. É isso mesmo. Ou diga-me o que pensas, que eu te direi quem são as suas companhias espirituais. Mesmo. Pela identificação mental que nós temos. E aí, assim, nós temos aquelas forças opostas, temos aqueles espíritos, não é só espíritos inferiores, nós temos os espíritos benevolentes, como você mencionou, que vão ser atraídos pela natureza desses pensamentos bons. Ao passo que também haverá outros que tentarão nos desviar do bom caminho.
caminho. E aí, como temos em O Livro dos Espíritos, aí resta o quê? A decisão. A quem cabe a decisão do que acolher, a qual sugestão ouvir, senão de nós mesmos. Nós somos, então, aqueles que decidimos. Porque, por vezes, a gente diz assim, algumas pessoas se queixam que, então são os espíritos inferiores que me fazem sofrer, são eles que me levam a ouvir, são eles que não me deixam alcançar os meus objetivos. Não, esses espíritos são atraídos por nós mesmos e nós fornecemos todos os elementos para essa influência. Então, eles aproveitam a situação, mas nós somos os autores de tudo quanto nos acontece e a nós cabe a decisão a qual sugestão dar ouvidos, como dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos. E se você quiser saber mais a esse respeito e outras questões ainda, porque nós temos 3 blocos pela frente, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122 ou então fazer a sua pergunta aqui no Facebook e nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Queremos agradecer a sua participação. Nós temos aqui mais de 150 participações só por causa do nosso livro de hoje, o livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel, que conta a sua própria história, iniciando lá com um livro que sempre nós sorteamos aqui, o livro Há 2000 anos, quando ele vestia a toga de senador romano na pele de Públio Lentulus, que teve a oportunidade de estar face a face com Jesus. Uma oportunidade ímpar e, inclusive, no Há 2000 anos, Emmanuel descreve a aparência física de Jesus nesse encontro com ele e depois a sua história se desdobra em várias outras reencarnações, nessa como o escravo Nestório, e nós temos uma novidade porque o número de participação ficou tão grande que nós vamos sortear 2 livros desse aqui. Então, um livro dado pela Livraria Espírita A Educadora e outra pela Feira do Livro Espírita da URI, segunda região. Então, vocês estão com mais oportunidades de ganhar essa obra fantástica da psicografia de Chico Xavier. Continuem participando e ao final do último bloco nós vamos fazer o sorteio então dos 2 livros. Continuando as perguntas, essa pergunta aqui é muito interessante, a questão do ensino de Jesus de a cada um segundo as suas obras. Não dá impressão aqui de olho por olho, dente por dente, lei de ação e reação, tomou, levou? A princípio, esse ensinamento, assim, superficialmente, não conota isso? Cada um segundo as suas obras? Bem, aí nós temos então o entendimento da doutrina espírita, mostrando a questão de que nessa expressão Jesus mostra a aplicação da justiça divina e no ângulo, sobretudo, da justiça, mas também conciliada sempre com o amor. Agora, é importante entender que nesse caso tudo se aplica com relação às nossas próprias atitudes. A doutrina espírita nos mostra a questão da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio que todos nós temos e, consequentemente, aliado ao livre-arbítrio, sempre temos a responsabilidade dos nossos atos. Então, como espíritos, nós temos a cada encarnação uma oportunidade de ascensão e de progresso. Agora, isso depende da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa dedicação, acelerarmos o progresso ou ficarmos relativamente estagnados na estrada da evolução. E, naturalmente, quando nós optamos pela estagnação ou pelos equívocos, desviamos do bom caminho, consequentemente, a lei divina se aplica de tal forma que nós colhemos aquilo que semeamos. Então, nós somos conduzidos à correção através das experiências que serão educativas, as experiências que nos farão retomar a senda do progresso. Então, quando nós fazemos as escolhas equivocadas, nós, por exemplo, neutralizamos a nossa consciência com relação à lei divina, aí, então, nós naturalmente somos conduzidos pelas experiências amargas a nos reconciliarmos, a resgatarmos as nossas dívidas. Então, quando a cada um segundo as suas obras, nada mais expressa do que a devida distribuição igualitariamente com relação ao bem e com relação ao mal. Ou seja, todo bem que se faz é meritório, todo mal requer a devida reparação.
Ou seja, quando nós estudamos a doutrina espírita, vemos que tudo que se faz tem consequência, ou seja, as reações serão naturalmente consequências daquilo que se fez. Porque quando se faz algo que seja bom, nós naturalmente temos a harmonia, a alegria, o contentamento, mas com o mal exigirá não só o arrependimento, mas a expiação e a reparação. Então, cada um tem de volta aquilo que semeia. Cada um de nós nada mais tem, segundo essa expressão, cada um, segundo as suas obras, de volta aquilo que nós mesmos fazemos no nosso cotidiano. Então, nós temos, por exemplo, mas como conhecer as leis divinas? Basta que nós também busquemos o estudo, a leitura, mas é preciso, como os Espíritos nos dizem, reconhecer que as leis divinas estão na nossa própria consciência. Estão plantadinhas ali, né? Todos nós sabemos. Como eu disse, é necessário, por exemplo, quando eu me envolvo, como nós conversávamos aqui nos bastidores, com a corrupção, com a mentira, com a desonestidade, com o aborto, que são transgressões à lei divina, para que nós continuemos vivendo, é preciso anestesiar a consciência de alguma forma, porque senão você não consegue viver bem, em paz, em harmonia. Então, alguns buscam os anestésicos, buscam as drogas, buscam a fuga diante da própria responsabilidade. Mas, se a lei humana ela pune apenas o mal feito, a lei divina quer a reparação. Porque, por exemplo, o indivíduo comete um crime, existe uma sanção de restrição de liberdade. Aí o indivíduo sai da prisão e diz, eu quitei a minha dívida. Eu paguei o meu crime. A lei divina, ela requer não só o arrependimento, mas ela quer a expiação e a reparação. A expiação é passar por aquilo que se fez passar. E essa expiação, a reparação é fazer o bem a quem se fez o mal. Veja, aí sim você se quita. Mais completo, né? Mais completo. E por outro lado, é muito melhor, porque a gente realmente se vê quite perante a lei divina quando a gente repara o mal feito. Aí eu posso dizer, sim, agora eu estou livre daquela dívida. Assim como todo bem que se faz, todo esforço, nós temos como consequência o progresso, a elevação. Nós desviamos-nos de muitos problemas. Aliás, há uma alegoria muito bonita que Allan Kardec criou, ele registrou no livro Obras Póstumas, chamada A Estrada da Vida. É uma alegoria muito bonita. Eu vou procurar sintetizar que Allan Kardec faz uma comparação das nossas encarnações e das etapas de progresso, que ele compara com uma estrada em que, periodicamente, nós encontramos algumas florestas. Por exemplo, na primeira floresta que se entra, não há caminho aberto. Ou seja, não há uma trilha aberta a prosseguir. E lá, o viajante ele vai se ferir, vai se machucar, vai passar por diversas dificuldades. Mas dali, após o término dessa floresta, há caminho aberto novamente. A senda se abre. Mais adiante há uma outra floresta. E assim vai, aquele viajante vai transpondo essas florestas e vai passando por elas cada vez com mais experiência e mais rapidamente. E assim, de tal sorte que quando ele transita e passa por várias florestas, sempre assim, após uma floresta, a vereda se abre e logo à frente uma outra floresta. Então, quando ele transita pelas florestas e chega ao cume da montanha, né, então lá ele passa a dialogar com um personagem que seria o próprio Criador. E ele então indaga, por exemplo, por que não há uma senda direta desde o começo do caminho até aqui, sem que tivesse passar por essas experiências? Ou seja, em outras palavras, por que o Espírito não é criado perfeito? E ele diz também, numa das florestas, ouvi dizer, os viajantes diziam que é um abismo, e para transpor esse abismo, apenas 1 a cada 1000 consegue transpor. E ele diz assim, esse abismo eu não vi. Ou seja, com relação às penas eternas, ou seja, os sofrimentos eternos que, uma vez caído, digamos, numa fornalha, dos sofrimentos nunca mais se sai. Então, a resposta que ele obtém é a seguinte, porque de fato não existe. Isso é um reflexo das consciências culpadas, né, que acham que o sofrimento é eterno. E assim, Allan Kardec sintetiza nessa ilustração como é que é a romagem reencarnatória em cada experiência passada e um aprendizado realizado, e cada vez mais forte, cada vez mais robustecido, de tal forma que alguns viajantes até contornam algumas florestas, sem precisar necessariamente transpô-las. Ou seja, aqueles espíritos que progridem mais rápido e conseguem discernir as coisas de tal forma que fazem sempre as melhores escolhas. É uma bonita alegoria, mas que vale a pena ler na íntegra. Está no livro Obras Póstumas, chamado A Estrada da Vida, que muitas vezes a gente não conhece, mas é uma ilustração que Allan Kardec fez, que assemelha-se a uma parábola. E muito bonita mesmo.
Temos mais perguntas aí, né? Por exemplo, aqui nós temos, Silvia, o seguinte: como a doutrina espírita explica desastres coletivos, né? Que é um outro tema também bastante, assim, que sempre acontece alguns desastres. Acabou de acontecer agora, né? Volta e meia nós temos alguma coisa então, assim. Ayrton, nesses 8 anos de programa, quantas desencarnações coletivas não aconteceram através de acidentes de avião, através das questões climáticas, né? A doutrina espírita sempre vê com os olhos da tristeza, logicamente, como todos nós. Todos nós somos seres humanos que temos um coração no peito que vibra, que sente e que sofre. No entanto, o Espiritismo explica o momento, esse momento, de uma maneira diferente, até encaixando o que o Ayrton falava, de a cada um segundo as suas obras. Todas essas almas que desencarnam em acidentes desse tipo, em que muitos retornam ao mundo dos espíritos, são acontecimentos necessários, apesar do paradoxo que pareça ser, ao progresso daquela alma, que teria que passar por essa situação, por estar comprometida no passado, por atos que não cabe a nenhum de nós julgar, mas que naquele momento já se encontra preparada para voltar ao mundo dos espíritos de forma violenta. É muito sofrido a gente ver os desastres coletivos, mas grande parte das almas que chegam ao mundo dos espíritos, passando por situações difíceis assim, são almas que chegam com a consciência tranquila. Aquilo que o Ayrton falava de a cada um segundo as suas obras, quitando as suas promissórias com a contabilidade divina e chegando, apesar do trauma da morte violenta, aliviados por terem quitados, então, essas promissórias de uma maneira não muito suave, mas conseguindo passar. É muito difícil que uma alma que desencarne numa queda de um avião, como aconteceu há poucos dias, não esteja preparada para passar por aquela situação, porque Deus não permitiria que isso acontecesse. Então, acontecem planejamentos anteriores para que os espíritos estejam nessas situações de desencarnação coletiva, que é sempre um sofrimento. Mas se a gente for comparar que no mundo, Ayrton, a cada um segundo, uma pessoa morre de fome, e nós não notamos, né? Então, a gente nota quando morre 200 pessoas na queda de um avião e sofremos. As desencarnações, elas fazem parte do processo natural da vida, seja ela de qualquer maneira. E os espíritos são muito claros em nos orientar que a gente não pode ficar lamentando, comentando. Quanto mais o psiquismo do planeta comenta esse tipo de situação, mais é o impacto dos pensamentos sobre essas almas que retornaram dessa maneira. Então, como bons cristãos, em frente a desastres coletivos, a nossa posição tem que ser de serenidade, de prece e de vibrações para aqueles espíritos que chegaram ao mundo das almas, né, a verdadeira pátria, de uma maneira, às vezes, para nós assustadora, mas para eles nem sempre é assim. Olha, temos aqui alguma coisa parecida, mas nós não estamos falando em morte por morte violenta, mas por doença. Todas as doenças são pedidas pelos espíritos antes da reencarnação? Todas elas são planejadas? Bem, nós temos uma programação, Silvia, com relação às nossas necessidades. Dentro ainda do preceito de cada um segundo as suas obras, muitas das enfermidades, elas são decorrência de atitudes que nós tomamos. Então, uma vez que nós transgredimos a lei divina, nós marcamos de uma forma significativa o nosso corpo espiritual. E uma vez que esse corpo espiritual está desajustado, será então um molde para que se estabeleçam essas distonias, esses desequilíbrios num novo corpo, a informação. Então, há sim, muitas vezes, como diz Emmanuel, o Espírito, dizendo que muitas vezes nós mesmos advogamos, ou seja, pedimos, solicitamos para reparar algumas faltas e, ao mesmo tempo, imunizarmos a nossa alma para evitarmos os mesmos deslizes e encarnações anteriores. Então, cada qual, segundo as necessidades, roga limitações, impedimentos, para que possa, então, educar-se a partir daquilo. De tal forma que a gente Emmanuel diz que esse é um processo regenerativo. Nas enfermidades manifestam-se o processo regenerativo da lei divina. Mas a gente diz, se por um lado
é regenerativo, mesmo que a doença seja degenerativa, ou seja, para o corpo é degenerativo, para o espírito é regenerativo. Isso nesse âmbito das doenças vinculadas ao passado. Evidentemente que há muitas outras doenças que são decorrentes de nós geramos, pela como comentávamos, sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa alimentação, enfim, vícios e uma outra série de coisas que são relacionadas ao presente. Mas sim, há aquelas enfermidades relacionadas ao passado e que muitas delas nós também solicitamos porque tínhamos a necessidade delas. E Emmanuel disse que nós imunizamos, é como se fosse uma vacina para imunizar a alma, para que ela não venha mais a reincidir nas mesmas experiências do passado. Então, é como assim, eu preciso disso, então precisamos de uma alimentação de alguma maneira para que a gente, não vou deslizar de novo. E para isso eu preciso de uma ajuda, preciso de uma vacina. E a vacina são essas limitações que a gente tem. Nós vamos fazer um intervalo agora e nós voltamos com o programa Presença Espírita. Você participe mandando as suas perguntas e concorra com 2 livros 50 anos depois da psicografia de Chico Xavier, ao final do último bloco. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Nesse programa estamos abordando algumas questões que não puderam ser respondidas nos programas anteriores. E, ao final do programa, iremos sortear 2 exemplares do livro 50 anos depois, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele descreve que vários personagens do livro há 2000 anos retornam ao planeta Terra, e ele agora nessa condição agora de escravo, né? Deixando de lado toda a sua orgulho, a pompa do senador romano, para voltar numa outra experiência regeneradora. Né? Então nós vamos sortear 2 exemplares ao final do nosso programa. Você pode ligar ainda pelo 3028-7122 ou mesmo pelo Facebook. A Silvia está acompanhando ali e anotando os nomes daqueles que estão participando. Mas temos ainda algumas questões, Silvia. Vou passar uma para você aqui, porque se todos nós somos iguais, Deus concede a alguns a riqueza, a outros a pobreza. Essas desigualdades sociais, né, que a doutrina espírita também aborda. Essa é uma boa pergunta também, porque se todos somos iguais, a doutrina espírita tem nos explicado que Deus nos cria simples, ignorante, com as mesmas simples nos sentimentos, ignorantes ainda na questão intelectual, e aí nos coloca nas oportunidades das várias reencarnações. Todos partimos de um ponto básico, né? E por que essas diferenças, então? Na verdade, em relação à pobreza e à riqueza, são experiências que o espírito tem que passar. Da mesma maneira que nós estagiamos muitas vezes no sexo masculino, feminino, na posição de mãe, na posição de pai, de filho, vamos estagiando em várias e várias situações diferentes, passando por situações que proporcionam a cada um de nós crescimento, tanto na área do intelecto quanto na área da moral. Passar por experiências da pobreza e da riqueza também são necessárias, não da miséria, porque a miséria não é de Deus. A miséria, ela acontece no mundo por uma questão do egoísmo humano, mas a prova da pobreza é uma prova bastante interessante para o espírito. Ele consegue angariar muitos valores, e os espíritos dizem, inclusive, que a prova da riqueza ela é muito mais complexa e muito mais difícil. Mas além das necessidades que nós temos, muitas vezes são escolhas do próprio espírito diante daquilo que o Ayrton falava hoje, repetindo muito a questão de cada um segundo as suas obras, né? Dependendo do foco que nós vamos ter que crescer quando encarnados na Terra, na análise então do nosso planejamento reencarnatório, os nossos mentores espirituais muitas vezes sugerem certo estilo de vida para que a gente possa desenvolver esse ou aquele quesito. Então são múltiplas as situações, já que somos espíritos imortais, milenares,
que passamos e passaremos por muitas histórias ainda no planeta Terra e em outros planetas também, abre-se para nós um campo de possibilidades muito grande de nascer ora rico, ora pobre, ora em tal situação, ora em qual situação, tudo isso para que o nosso projeto evolutivo tenha consistência e com isso a gente possa crescer, não é, Ayrton? Eu lembro que no programa que esteve aqui o Alberto, ele lembrava de algumas comunicações, como aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que finaliza o capítulo 2, Uma Rainha de França, e também nos livros Céu e Inferno, a mensagem da Condessa Paula, onde aquela que se ilude com a riqueza e falha e acredita entrar no reino espiritual, no mundo espiritual como rainha, tendo servos, né, e a sua grande decepção. E no caso da Condessa Paula, aquele espírito que já mostra virtudes, assim, a descrição da virtude, do cuidado com o próximo, mesmo na condição de condessa, esperando da riqueza, das facilidades, mas isso ela alerta justamente para aqui. Ela só conseguiu vencer a aprovação da riqueza após diversas experiências em condições de humildade. Então ela alerta para que aqueles espíritos pouco experientes, aqueles mais inexperientes, não façam logo o pedido, porque querem logo a aprovação da riqueza, é melhor, é que usufruir, ter mais facilidades. Então, muitas vezes falham por inexperiência. Então, os espíritos que mais evoluíram, aproveitam melhor a experiência, observam, aprendem com os outros, ouvem os conselhos, geralmente deixam, após estiverem mais amadurecidos, mais conscientes e definitivamente preparados. Como diz o Espírito Condessa Paula, faltava uma experiência a vencer, uma grande provação, a da riqueza. Mas não a pedir senão antes estar muito bem preparada para aquela provação. Então são provações, são os extremos, a provação da riqueza e da pobreza, cada qual instituindo, assim, ou permitindo, estimulando determinados progressos no campo espiritual. Interessante isso, porque André Luiz, em alguma das obras, que agora não me lembro especificamente qual delas da série No Mundo Espiritual, ele fala que os espíritos com grande interesse mesmo no seu progresso, no progresso do planeta, eles evitam até de pedir a beleza física, para que até esse detalhe da beleza física não os venha a prejudicar no seu processo. Eles vêm discreto na aparência física para não ter dificuldades nesse campo também. E se a gente lembrar também aquela mensagem do Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele descreve que, cita, quase ao final da mensagem, dizendo que um dos maiores entraves ao progresso é o apego aos bens terrenos. Aí não é tanto condição, talvez, de riqueza ou pobreza, ainda que a riqueza possa excitar esse maior apego, mas o apego aos bens pode ser uma condição também mais modesta, né? E aí esse apego é o que mais atrapalha o progresso espiritual. E fazendo uma analogia com o que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, que a fé no futuro é inversamente proporcional ao apego aos bens terrenos. Quanto mais apegado aos bens terrenos, menos fé se tem. A fé no futuro é inversamente, é uma fórmula matemática, a fé no futuro é inversamente proporcional ao apego aos bens terrenos. Porque quando nós temos a certeza absoluta de que tudo aqui é muito transitório, que ao fechar os olhos do corpo físico, tudo, inclusive o corpo físico, fica na Terra, deixamos tudo para trás, então realmente seria um paradoxo, não é, Ayrton? Exatamente. A gente ter fé no futuro e ter esse apego exagerado. Ayrton, olha, nós estamos vivendo um momento especial no nosso no nosso Brasil, né? Na nossa pátria, e perguntas a esse respeito têm chegado, e aí eu quero saber de você, né? Se é justo condenar o mal, é justo, como é que é a questão do espiritismo frente à corrupção dos políticos, que está tão evidente, a corrupção disseminada, na verdade, na sociedade. Nós devemos apontar o dedo e condenar? Qual que é a nossa postura cristã? Bom, nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, não julgueis para não seres julgados. Mas mesmo no entendimento dessa passagem, diz que ela não deve ser tomada ao pé da letra, ou seja, assim, não julgueis para não ser julgados, é não apenas apontar a falta alheia, simplesmente com o propósito de denegrir, de manchar a imagem alheia. Se por outro lado, nós não enxergarmos o mal, não observarmos tudo quanto há de errado, então nós simplesmente deixaremos que o mal se propague. Pelo contrário, né? É preciso ver, analisar e combater o mal.
fazendo, lógico, naturalmente com a prática do bem. Então, esse ângulo do não julgueis para não ser julgados se aplica a essas condições. E nesse mesmo capítulo são dirigidas 3 questões e são respondidas pelo Espírito São Luís. Quem quiser pode buscar lá no capítulo 10. A primeira que é feita a ela é a seguinte: ninguém sendo perfeito não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E um trechinho da resposta do Espírito São Luís: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, os que estão sobre a vossa tutela. Então, quando se busca censurar os outros, é preciso, naturalmente, verificar se essa censura não se aplica a si mesmo. Mas isso não significa que essa censura não possa ser feita, quando nós devemos ajudar uns aos outros e, sobretudo, aqueles que são sobre a nossa tutela. A segunda pergunta é: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando digo não possa, quando isso não resulte em nenhum benefício? A não ser aquele que sobre o qual estamos divulgando? Então, aí o Espírito Santo diz assim: se essa observação das faltas alheias for por aprendizado pessoal, então, para evitá-las em si, corrigindo-as se tiver, só pode ser benéfico, ou seja, é possível. Quando nós tomamos os erros alheios para nossa melhora, é passível de se observar essas faltas alheias. E a terceira pergunta é: acaso que seja útil descobrir o mal alheio, ou seja, evidenciar? E o Espírito São Luís diz que, se nesse caso o mal atinge maior número de pessoas, é uma obrigação, como é o caso, por exemplo, da corrupção. Ainda que todos nós possamos estarmos assim numa sociedade onde a corrupção está muito evidente, mas nós devemos evitá-la e, sobretudo, combater essas grandes corrupções, principalmente que minam a nossa sociedade e levam muitos à pobreza, às dificuldades de atendimento médico e uma série de outras consequências. Então, a sociedade brasileira acaba sendo minada por essa corrupção. Então, se nós... Bom, eu não sou perfeito, então não posso condenar os políticos, mas não é nesse sentido, porque nós temos que nos corrigir e esses grandes males que afetam toda a sociedade, eles devem ser combatidos, e nós temos que ter essa visão de que a política deve beneficiar a sociedade, não? Mas veja, tudo isso, como diz o Richard Simonetti, naquelas indagações, no seu Pinga-Fogo que ele faz, que a corrupção é reflexo da nossa imperfeição e do egoísmo. Nada mais é do que um reflexo do nosso egoísmo em busca dos bens, em busca do poder, da sustentação do próprio poder. Nós estamos no final desse bloco, a gente poderia continuar falando um pouco mais dessa condição da sociedade brasileira, mas, sobretudo, nós temos, como foi mencionado, que a reforma política é a nossa grande necessidade do momento. E lembro até de uma postagem no Facebook, o nosso companheiro Alberto Maia comentou, dizendo o seguinte, que a grande reforma que nós precisamos não é a reforma da política, mas a reforma moral. De cada um de nós. Da reforma, e somente através da reforma moral é que nós conseguiremos contornar todos esses problemas sociais que nós estamos vivendo aí. Bom, nós vamos fazer o último bloco agora, já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e queremos agradecer as dezenas de participações hoje pelo Facebook, tanto que nós resolvemos sortear 2 livros 50 anos depois da psicografia de Chico Xavier, e você pode ainda, nós temos alguns minutinhos nesse bloco, você pode ainda ligar para o telefone 3028-7122 ou falar comigo aqui no Facebook e deixar o seu nome para sorteio. Daqui a pouco a gente já vai fazer o sorteio. Silvia, nós temos uma outra pergunta aqui, um pouco bem diferente daquilo que estávamos conversando anteriormente, que se pergunta se no sono, que a gente encontramos na doutrina espírita, que é a emancipação da alma nesse estágio. Existe a possibilidade de encontrar com aqueles que já morreram? Nossa, é uma possibilidade única, né? Aliás, muitas vezes nós vamos às casas espíritas em busca de mensagens, em busca de cartas psicografadas, quando nós temos essa ferramenta. Durante o sono,
nós nos libertamos do corpo físico parcialmente e temos sim a possibilidade real de reencontro com os nossos entes queridos, onde nós matamos as saudades, onde nós nos reencontramos para nos abastecer das energias, né, do amor e dos bons sentimentos. E, aliás, muitos espíritos superiores encarnam na Terra para algumas missões e porque tem essa possibilidade dessa libertação, onde eles alçam o mundo dos espíritos para reencontro com os seus orientadores, para ter novas orientações do que fazer aqui na Terra. Então, esse momento é um momento muito especial. Só que não acontece assim, né? A gente tem que estar preparado. Quando nós dormimos, nós devemos orar, nós devemos pedir auxílio, devemos pedir para o alto, para os nossos bons espíritos, o nosso anjo da guarda, para que, se for possível, que essa possibilidade realmente aconteça. E nós não podemos ter medo dos espíritos, né? Porque muitas vezes a gente solicita reencontros e quando nós nos desprendemos do corpo físico e reencontramos com eles, nós fugimos espavoridos com medo dos espíritos também, não é? Exatamente. Assim, na medida em que a gente compreende a doutrina espírita, sabemos que os espíritos são assim, aqueles nossos entes queridos que nós conhecemos, então não há razão para ter medo. E também nós um dia faremos parte daqueles seres incorpóreos, então o medo é mais reflexo da ignorância. Quando nós compreendemos a doutrina espírita, não há por que temer quando, por exemplo, aquele que sem conhecer a mediunidade, de repente se depara com a visão de um ente querido, de algum espírito. Então, a doutrina espírita é pródiga nesses esclarecimentos a respeito desses contatos. E nos sonhos, nessa emancipação da alma, é comum esses reencontros com entes queridos, ou mesmo com outros espíritos desconhecidos, ou desconhecidos no momento, mas podem ter sido conhecidos num passado bem distante, né? Alguma outra questão? Então, Ayrton, a Noemia, pelo telefone, ela perguntou a visão espírita da cremação. A cremação é um processo, então, após o processo de desencarnação, normalmente se faz aquele tratamento com o corpo. Agora, a doutrina espírita não é contrária ao processo de cremação. O que, por exemplo, o espírito Emmanuel recomenda, numa das suas psicografias, através de Chico Xavier, é que se aguarde, por exemplo, um tempo de até 72 horas. Porque nem todos nós estamos, assim, a emancipação não é imediata, após a morte do corpo não acompanha necessariamente o desprendimento da alma, então, para muitos de nós, esse tempo seria um tempo apropriado, porque senão poderia causar, sobretudo aqueles espíritos que têm um processo de desprendimento mais longo, mais apegados, e possam ter impressões negativas desse processo. Então, daí o tempo médio a ser recomendado para a cremação ser esse que Emmanuel sugere, que a gente tem na literatura como uma referência. Mas, sem dúvida, que é um dos procedimentos naturais de tratamento dos esporos corporais, porque ali já não há mais a alma. Então, os esporos, uma vez tendo feito, sobretudo, cuidado com a doação dos órgãos, a cremação, né? Aqueles restos não têm mais utilidade, não há por que ter aquele cuidado de toda a paramentação, enfim, que se tem, de um modo geral, no culto ao corpo morto. Ayrton, nós vamos para o sorteio, então... ainda ficaram perguntas para trás. A gente vai... Várias ainda. Aqui, várias, né? Então a gente vai colocar tudo aqui. Você sorteia um e o outro? Isso. Obrigada pela participação de todos. Nós tivemos aqui pelo Facebook. Bom, aqui um é pelo telefone, que inclusive tem teu nome, né? O Ayrton Passos, de Oficinas, ganhou o livro 50 anos depois. Vamos ver aqui agora se pelo Facebook, porque nós tivemos mais de 200 participações. Então, quem ganhou foi a Marilene Dornelles, pelo Facebook, o livro Chico Xavier, 50 anos depois. As duas obras estarão, então, na Livraria Espírita A Educadora, a partir de sexta-feira, a partir de amanhã. E a Marilene Dornelles e o Ayrton Passos podem passar na Rua Santos Dumont, Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a Cefam, Ayrton. E nós vamos nos despedindo. Semana que vem começaremos já o primeiro programa de abril.
e desejamos a todos vocês uma excelente semana. Continuem com a sua audiência no nosso programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, mas agora nós vamos nos despedindo. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Até o próximo programa. Nossa gratidão a todos que acompanharam o nosso programa e que nós tenhamos muitas outras perguntas ainda para poder divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado.